Glória a Deus. Hoje nós estamos aqui para ministrar, mais uma vez, o tema Uma Vida Extraordinária. Quem deseja uma vida extraordinária? Amém? Também quer. Todos nós queremos uma vida extraordinária. E hoje vai ser um momento que eu vou procurar fechar um raciocínio para depois, semana que vem, nós estarmos entrando numa outra parte de Romanos capítulo 1 também. Aproveitar aqui esse momento, convidar você que está na sua casa, você que está aqui conosco. Sexta-feira nós estaremos também fechando o tema Lugar Secreto. Pastor Mamed vai estar ministrando aqui a partir das 8 horas da noite. Eu convido todos vocês a estarem participando conosco, amém? Nessa sexta-feira. No domingo, 10 horas da manhã também, nós estaremos encerrando o tema do mês, Reconstrua a Sua Vida, e nós vamos aprender um pouquinho mais, vamos fechar o raciocínio do que é reconstruir a nossa vida, e como já aprendemos, Deus insistiu bastante conosco sobre começar pela nossa vida espiritual, amém? Você não é um corpo que possui uma alma e por acaso tem um espírito, não. Você é espírito que tem uma alma que habita num corpo. Então não viva somente para as coisas dessa terra. Desfrute, viva, conquiste, mas não se esqueça que você é eterno. Quem é eterno, dá uma glória a Deus aí. Não sou eterno. Você é eterno. Você talvez não cuide da sua eternidade, mas você é eterno. O seu corpo não, mas o seu espírito é eterno. O corpo volta ao pó, mas o espírito volta para Deus. Amém. Glória a Deus. Doutrinas bíblicas. Deixa eu convidar você a abrir a sua Bíblia em Romanos, capítulo número 1. Romanos 1. Esse ano a gente ainda fica no 1, tá, gente? Só para vocês terem ciência que a gente ainda vai ficar no 1 esse ano. Lá para fevereiro a gente entra no 2. Tem bastante coisa para a gente aprender aqui sobre a mente de Paulo. Nós vamos ler o Romanos capítulo 1, versículo de número 15 ao 17. Agora já lemos outras vezes, eu quero trazer outras verdades aqui da palavra de Deus para você. E deixa eu dizer algo, tem muita coisa aqui que eu não estou ensinando para vocês, não estou expondo para vocês, porque são muitas coisas teológicas na mente de Paulo. Mas depois, quando o livro ficar pronto, editado, você vai ter acesso a todas essas informações teológicas. Senão ficaria uma aula muito grande aqui, né, para a gente estar... não que não seria bom, seria muito bom, mas vocês talvez se tornariam pessoas cansadas, porque estudar mesmo não é para qualquer um, não. Tem que querer mesmo muito conhecer da palavra de Deus e essas doutrinas. E a gente está falando sobre uma vida extraordinária, conseguir uma vida extraordinária. E hoje eu vou ensinar 5 pontinhos para vocês colocarem como coluna na vida de vocês, na edificação que vocês estão fazendo para uma vida extraordinária. Vamos ler então aí Romanos capítulo 1, versículo 15 ao 17. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Amém? Talvez você fale assim: nossa, apóstolo, nós estamos aqui sempre falando de Romanos capítulo 1. É porque você, na verdade, no capítulo 1, você vai ter um pouquinho da mente de Paulo. Depois ele vai trabalhar cada pontinho do pensamento dele durante os outros capítulos, do capítulo 2 em diante. Mas hoje eu quero trazer algo para você sobre o evangelho. Algumas coisas que nós já aprendemos sobre o evangelho. Talvez você já ouviu o evangelho, você que está acompanhando essas ministrações desde a primeira, descobriu que o evangelho não é bem aquilo que te ensinaram. Que você tem um monte de direito, que você é bonitinho, que você vai conquistar um monte de coisa. Você se encontrou com o evangelho verdadeiro, que tem o poder de salvar você. Amém? Por isso,
a importância e nós vemos o porquê que Paulo ele se sente orgulhoso por poder pregar esse evangelho. Ele tem orgulho. Não sei se você tem orgulho de falar da palavra de Deus, não aquele orgulho de arrogância, mas você tem aquela alegria em poder falar da palavra de Deus. Sabe aquela notícia muito boa? Quem já teve que dar uma notícia muito boa para alguém? Você já trouxe uma notícia muito boa para a pessoa? Você fica naquela agonia, desesperado para contar, né? É quando você compra uma casa, quando você compra o seu carro, você quer chegar, você quer mostrar. Quando você vai dar a notícia que está grávida, você vai contar para os seus amigos que agora você vai ser pai. Você está naquela alegria, né? E você está irradiante. Nós vemos que Paulo tem justamente esse sentimento quando ele fala de pregar o evangelho. Ele fala assim, eu tenho muito orgulho de ser pregador da palavra de Deus. Eu tenho muito orgulho de falar do evangelho. Eu não falo de qualquer coisa, não. Eu falo do evangelho. Mas não é qualquer notícia, não. É a notícia de salvação que pode mudar a história de uma pessoa. Que pode mudar a vida dela. A notícia do evangelho, primeiro, ela começa dizendo, olha, Deus está irado. A notícia do evangelho é, nós somos pecadores, mas Deus decidiu nos amar. Deus decidiu, não porque há algo de bom em nós, é porque Ele é amor, Ele decidiu amar eu e você. Nós vamos aprender nas Escrituras aqui em Romanos, que ninguém é diferente de ninguém aqui, a gente pode ter conta bancária diferente, um ser mais cabeludo, outro menos cabeludo, outro mais alto, outro mais baixo, um mais gordo, outro mais magro, mas isso não interfere em nada na sua vida com Deus. Todos nós estamos todos no mesmo patamar, todos pecadores, e precisamos ser alcançados pela graça de Deus. Amém? Essa mensagem que transforma vidas, e que ele entende que ele não pode deixar de anunciar, porque ele tem uma notícia. Imagine só que ele tem na mente dele o seguinte, eu tenho uma notícia que pode tirar a pessoa do caminho do inferno e colocar ela em direção ao céu. Independente das pessoas aceitarem, ele quer falar. Ele quer falar do amor de Deus. E a gente não é com sabedoria uma pessoa que ora e diz assim, Senhor, revela o teu amor, mostra o teu amor, porque o amor de Deus já foi revelado lá na cruz do Calvário por você e por mim. A expressão máxima do amor de Deus foi entregar o seu próprio filho. Como João 3,16 diz, que é o centro do evangelho, é o quê? Que Deus amou o mundo e entregou o seu próprio filho por você e por mim, pecador. Amém? Só que é interessante que hoje eu quero tratar um ponto que está dentro desse evangelho. O evangelho que Paulo se alegrava, o evangelho que Paulo ele sentia orgulho. E hoje nós temos essa facilidade de pregar. Hoje nós estamos aqui numa igreja, nós estamos pregando da palavra de Deus, falando das verdades da palavra de Deus, assim como tem muitas igrejas hoje que existem e elas têm a oportunidade de falar da verdade do evangelho. Mas eu quero dizer para você, talvez você não goste muito de estudar, nunca estudou, mas nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. A palavra de Deus é algo que nós temos hoje com uma facilidade muito grande. Você pode ir lá nas Sarzedas, você pode entrar na internet, você tem vários tipos de Bíblia, Bíblia da mulher, Bíblia do homem, Genebra, Thompson, tem um monte de Bíblias, né? Várias traduções, cada uma com a sua peculiaridade para que nós possamos aprender mais, com mais facilidade, que as traduções, nós temos a tradução do João Ferreira de Almeida, que a gente estuda ela, é a mais usada, né, pelo Brasil, por nós, por causa da nossa língua, a língua portuguesa. E nós temos acesso a essas escrituras, acesso a essa verdade. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Esses dias nós estávamos, na quarta-feira, estava eu, o pastor Vitor, estava o nosso irmão Dair, nós estávamos lá no orfanato, tendo um momento com os jovens lá. E aí alguns deles disseram assim, eu queria uma Bíblia para mim. Aí eu falei, mas você não vem com brincadeira não. Porque o sangue de muita gente foi derramado para que essa palavra chegasse a mim e a você. Talvez você não valorize o que você tem nas suas mãos. Talvez a sua Bíblia não seja bem cuidada. Talvez você olhe ela como simplesmente um livro que te dá um monte de informações. Mas muita gente acreditou tanto nos valores dela, que deram a vida para que ela chegasse na sua mão e na minha mão. Amém?
Então, não importando se ela é no iPad, se ela é no seu celular, eu não estou falando de papel, eu não estou falando de celular nem de iPad, não estou falando isso. Eu estou falando da palavra em si. Saber valorizar a santa palavra de Deus. Quem está entendendo? Amém? Mas por que é importante isso? Houve uma época em que a palavra de Deus não era algo para todas as pessoas terem acesso. E nessa época, onde não eram todas as pessoas que tinham acesso, era a época onde não existia a igreja protestante. Tem alguém aqui que é protestante? Tem alguém aqui que é protestante? Alguém pode levantar a mão que é protestante aí? Alguém é pentecostal? Amém? Alguém é apostólico? Nossa, apóstolo, que bagunça é essa? Mas na verdade a igreja que existia, rapidamente falar para você, foi um período apostólico dos apóstolos. Depois do período dos apóstolos, nós vamos ver no ano de 315 que vai nascer Igreja Católica, Apostólica, Romana. Nós vamos ver que a palavra, ela não era, a Bíblia não era igual nós temos aqui hoje. As cartas tinham acabado de ser escritas, ainda não estava montado. Os pais da igreja, o período da patrística, montou. Só que havia muitas controvérsias, e uma coisa que aconteceu com a Igreja Católica, Apostólica Romana, é que ela foi aos poucos colocando esses costumes que existem até hoje, como adoração a Maria, como o culto a anjos. Essas coisas foram nascendo, aos poucos foram sendo introduzidas. Só que a Bíblia em si não estava na mão do povo. A Bíblia, ela estava na mão do Papa, ela estava na mão do clero, só pessoas conhecedoras, era algo restrito. Só que é interessante que pessoas começaram a ser confrontadas pelo Espírito Santo de Deus, mesmo dentro da Igreja Católica. Aí você fala, apóstolo, o que tem a ver isso tudo com uma vida extraordinária? É uma história. Querido, a gente poderia falar muitas coisas que aconteceram com esse momento histórico. Mas dentro desse momento histórico do ano de 1516, 1517, que é conhecido como século XVI, estourou uma reforma chamada Reforma Protestante. E o que é essa reforma protestante? É justamente o momento aonde se restaura o valor das Escrituras na mão das pessoas, aonde um homem chamado Martinho Lutero, ele tem um encontro tão poderoso com as Escrituras que a vida dele tem um novo sentido. Por isso que nós falamos que nós somos protestantes, porque nós acreditamos nesse movimento protestante. Amém? Então você vê que muitas vezes as pessoas falam assim, você é cristão? Eu sou cristão. Mas aí o católico também diz que é cristão, não é? Mas você é um cristão protestante, mas você protesta contra o quê? É justamente você acredita na reforma protestante, você acredita nos valores da reforma que eram contrários a tudo aquilo que acontecia dentro da Igreja Católica. Como, por exemplo, a palavra do Papa era autoridade máxima. O que ele decidia estava decidido. Quando veio o período de indulgências para se construir a Basílica de São Pedro, eles vendiam indulgência para tirar as pessoas do purgatório. As pessoas que se levantassem contra esse tipo de ideia eram mortas. Não foi só o Martinho Lutero, é que ele é muito falado, mas homens como Jerônimo Savonarola, como John Hus, pessoas que antecederam a reforma protestante, foram pessoas que já estavam trazendo de volta essas verdades da palavra de Deus para a vida das pessoas. Amém? Estão junto comigo aqui? Mas aí nós vemos aqui dentro da reforma protestante algumas coisas que eu vejo como bases para nós colocarmos na nossa vida para que nós possamos alcançar uma vida extraordinária. Eu sei que é um pouco de história para você que não está acostumado a estudar as histórias dos períodos, né, essas reformas que aconteceram, mas eu quero pegar 5 pontos, conhecido como as 5 solas, ou significa sola é somente, né? Então eu queria trazer para vocês hoje, compartilhar,
isso que está no meu coração para a gente colocar esses 5 pilares da Reforma Protestante básicos, porque o Martinho Lutero, ele afixa 95 teses. Se você gosta, pode procurar na internet, você vai ver as 95 teses de Martinho Lutero. Mas existem 5 pontos que foram levantados, que são pontos principais dentro da Reforma Protestante, mas eu olho que esses 5 pontos são 5 pontos principais para nós colocarmos na nossa vida, para nós termos uma vida extraordinária. Amém? E tudo isso não com uma ideia de um homem, não com a ideia de um reformador, mas com a ideia bíblica, do que a Bíblia diz para nós. Porque todos os reformadores também, se você estudar sobre Calvino, se você estudar sobre o Armínio, você vai ver que tem coisas que acertaram, coisas que erraram. Você vai estudar sobre essas pessoas que foram tão importantes, você vai ver que eles eram homens limitados também, como nós somos limitados. Mas então o que nós poderíamos extrair para hoje esse texto aqui, desse orgulho de Paulo, desse evangelho que está sendo pregado, que nós pregamos, o entendimento sobre viver pela fé, o justo viverá pela fé, são tudo bases para nós colocarmos na nossa vida, para que nós possamos ter uma vida extraordinária. Amém? Glória a Deus. Então vou levantar com vocês aqui 5 pontos, conhecidos como 5 solas. Primeiro deles é somente pela fé, segundo, somente pela graça, segundo, somente as Escrituras, primeiro, somente pela fé, segundo, somente pela graça, terceiro, somente as Escrituras, quarto, somente por Cristo e quinto, somente a Deus toda a glória. 5 pontos que, se guiar a sua vida espiritual, você vai longe. Amém? Você vai estar bem dentro de você. E eu vou mostrar dentro da palavra de Deus por que é importante esses 5 pontos na sua vida. Não é só porque foram pontos da reforma, mas é porque são 5 pontos importantes para a sua vida e para a minha vida. Porque se fosse para falar da reforma num culto, não é o interesse, porque nem todo mundo gosta de estudar isso. Tem gente que não gosta. Quem gosta de história? Quem não gosta de história? Tem gente que não gosta de história. Tem gente que ama escutar a história dos reis. Tem gente que não gosta. E assim vai. Tem gente que prefere as coisas mais do Novo Testamento. Tem gente até mesmo que defende assim, se você quer começar a estudar, estuda pelo Novo Testamento, deixa o Antigo Testamento. Depois você estuda isso, que é muito complicado. A Bíblia toda é complicada para pecador. A Bíblia toda é complicada se Deus não revelar para a gente, se Deus não iluminar a nossa mente para a gente entender. Então, eu para mim, tenho no meu coração que é importante que nós venhamos trazer essas verdades de evangelho dentro dos cultos. Por quê? Pensa comigo. Se eu fizer uma aula de teologia aqui, poucos de vocês vão vir. E se vierem, talvez venham uma vez, lote. E depois não vão conseguir vir mais, por quê? Vai se sentir cansativo, vai falar que não entendeu muita coisa. Mas, se eu não trouxer isso de uma maneira simples para o seu dia a dia, aí você não vai entender nem o que é evangelho, não vai saber o que você faz dentro de uma igreja. É que nem às vezes as pessoas têm muita discussão se a pessoa é protestante, aí se a pessoa é pentecostal, ou ela não é pentecostal, e às vezes até mesmo pessoas que se denominam determinadas coisas, nem sabem por que se determinam determinadas coisas também. Amém? Quem está entendendo, diga glória a Deus. E hoje eu quero trazer esses pontos para vocês, então. Então, o primeiro que eu quero levantar para vocês é glória somente a Deus. Diga assim comigo, glória somente a Deus. Homem nenhum, a alegria dos imperadores era que as pessoas adorassem eles como homens. E deixa eu dizer uma coisa para você que é uma coisa que é algo que existe até os dias de hoje. Homens que gostam de ser venerados. Homens que gostam de se sentir a última bolachinha do pacote. Sabe aquelas pessoas que se acham o profeta da última hora? Aquelas pessoas que chegam e não pode nem carregar a sua maleta de profeta, porque outro tem que carregar a maleta dele. Aquela pessoa que parece que ela está chegando como um semideus, e as pessoas têm que aceitar o que ela falar, tem que abaixar a cabeça, ficar quietinha. Sabe aquela pessoa que gosta que as pessoas venham
honrá-lo ao extremo. Porque honrar é algo que nós devemos honrar os líderes, mas nós devemos honrar uns aos outros. Amém? Amar, honrar pessoas, não significa que nós devemos venerar e dar glória a essas pessoas. Homem nenhum. Paulo enfrentou um grande problema desse com a igreja de Corinto e ele dizia: vocês estão seguindo homens, vocês estão querendo procurar glória de homens, vocês estão defendendo que, eu sirvo a Paulo, outro serve a Pedro, outro serve a fulano, outro a ciclano, mas ele diz: nenhum de nós morremos por vocês. Nós vemos que na palavra de Deus em Atos, muitas vezes quando eles foram usados poderosamente pelo Espírito Santo, as pessoas queriam se dobrar diante deles e falar: não, vocês são deuses na terra. E eles automaticamente diziam o quê? Não, pelo amor de Deus, não me faz um negócio desse. Onde já se viu você se dobrar diante de mim? Eu sou teu conservo. Nem anjo, preste atenção nisso, nem anjo que é anjo de Deus aceita adoração. Um anjo que aceite adoração é demônio. Porque é isso que os demônios fazem. Eles querem roubar a adoração a Deus. Eles querem descaracterizar o teu sentimento, a visão correta sobre Deus, porque aí você acaba adorando a eles. Quem está entendendo? Então é importante nós sabermos sobre isso. Porque muitas vezes as pessoas estão sendo tão... e eu preciso ser claro nisso. Talvez fale assim: nossa, apóstolo está insistindo nisso. Mas é que eu preciso deixar claro, senão as pessoas vão dizer assim: está vendo, eu não sirvo a homens mesmo. Se você não serve a pessoas, você não serve a Deus, porque Deus não precisa das coisas. As pessoas que precisam de Deus, e nós somos os canais de Deus para as pessoas. Mas nós não podemos colocar que os nossos líderes, os pastores, os líderes, os discipuladores, eles merecem glória. Porque todos somos seres humanos iguais. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória somente a Deus. Olha só como que Salmo, capítulo de número 90, versículo do 1. Vamos ler Salmo 90. Salmo 90. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 10. Oração de Moisés, homem de Deus, a eternidade de Deus e a transitoriedade do homem. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai, filhos dos homens, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor, conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Sabe o que ele está dizendo aqui? Se você tem que reconhecer glória, reconheça a glória de Deus, que é eterna e imutável. Não glorifique homens, porque homens são limitados. Não fique trazendo muita glória à sua beleza, à sua juventude. Às vezes a gente para, e principalmente num contexto que nós vivemos, onde a estética tem sido muito colocado em valor, né? Os botox da vida, ser desse jeito ou ser daquele jeito, ter que agradar o estereótipo. E a gente se esquece que tudo é vaidade.
Se nós queremos ter uma vida extraordinária, nós temos que entender que eu e você somos igualzinho à flor. Tem seu momento de beleza, até o dia que murcha e cai. Você não é melhor do que a pessoa que está do seu lado. Você não é melhor do que ninguém. Porque eu não acredito que uma vida extraordinária é uma pessoa arrogante, é uma pessoa que se acha melhor do que os outros, uma pessoa que busca glória para si mesmo, que acha que ela é melhor do que a pessoa que está do lado dela. Eu entendo aqui dentro dessa palavra que bom é Deus, eterno é Deus, fiel é Deus. Eu e você não passamos de poeira nessa terra. Essa é a realidade. Quantas pessoas, nós muitas vezes não olhamos pessoas e falamos assim, nossa, aquela pessoa ali tão bonita. E de repente você está no velório dela, nem parece a mesma pessoa. Talvez você que gosta de guardar o seu retrato. Quem tem retrato guardado? Eu falei retrato logo que é para arrebentar mesmo, irmão. Sabe aquele monóculo? Quem já teve monóculo? Ah, levanta a mão aí, irmão. Já teve monóculo? É? Minha mãe tem guardado lá em casa, eu era pequititinho. Monóculo, não é? Aquela foto preto e branco, quando você vai no interior, aqueles quadros, 3, 4, 5, 10 da família, assim. Sem ideia dessa época, irmão? Tadinho de você. Eu não sou. Você lembra de quando você era jovem? Você arrebentava o dedão na rua, jogando bola? Hein, pastor Vitor? E agora? O tempo passou. Você já não é mais a mesma pessoa. Ledo engano é a pessoa que procura glória própria, achando que vai ser eterno nessa terra. O tempo passa, e que nem diz o José, às vezes algumas pessoas rodam de pneu murcho. E aí parece que o tempo passa mais ainda. A idade passa. O corpo se desgasta. O fim é o que nos espera. Credo, apóstolo, que vida extraordinária é essa? Quando você sabe o seu lugar, você deixa de puxar glória para você e você é mais humilde. Você reconhece que você é pó. E ao pó, você voltará. Teu dinheiro pode prolongar um tempo da tua vida, mas ele não pode fazer você ser eterno. Sim ou não? Você pode comprar os fios de ouro, você pode fazer a cirurgia, você sorri, você faz assim, né? Mas tu vai morrer. Se Jesus não voltar antes, tu vai morrer. Diga para o irmão que está do seu lado, vigia. Em Mateus 4,10, Jesus mesmo nos mostra isso. Qual é o desejo de Satanás? Ele quer adoração. E aí ele chega para Jesus e fala assim, se prostra diante de mim e me adora, por causa das riquezas deste mundo. Me adora, resolve. Todo mundo quer, todo homem quer. E Jesus, ele não foi tentado como Deus, ele não passou pela prova como Deus, ele passou como homem, porque ele representava eu e você lá, então ele não podia passar como Deus. E aí Jesus olha e diz o que para o diabo? Adorarás somente ao Senhor teu Deus, somente a Ele. Na história que nós vemos na palavra de Deus, da Esther, quando o Hamã está lá, qual é a maior raiva dele com o Mardoqueu? Porque ele não aceita que Mardoqueu não se dobre diante dele e se renda. Por que Nabucodonosor vai lá e acende a chama muito mais do que se esperava, a ponto de matar até quem está na boca daquela fornalha? Porque os 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, não se dobravam diante da divindade. Não se dobravam diante da estátua.
e foram jogados lá dentro. Sempre foi assim. Satanás quer roubar a adoração a Deus. E existem homens que querem ser adorados no lugar de Deus. Não permita, cuide do seu coração e saiba, somente a Deus toda a glória. Amém? Diga para a pessoa que está do seu lado, você merece honra, mas você não merece glória. A glória é somente a Deus. Mas diz para a pessoa, mas eu vou te honrar. Não vai ficar triste. Porque a gente pensa que tem que desonrar as pessoas, não é isso não. Mas o único digno de adoração e de glória é Deus. Talvez no nosso contexto, se a gente só consegue entender quando eu explico assim. Mas no contexto deles era muito diferente. Adora agora, senão você morre. Pode matar. Se você não se dobrar diante do imperador, lembra quando chegam para Jesus e tentam pegar ele na astúcia e falam assim, olha, é certo pagar o tributo? E aí Jesus pega, me dá essa moeda aqui. Porque o César, o imperador, ele tem poder. Quando as pessoas se levantam contra Jesus, diz, olha, ele diz que tem um reino. E o reino dele é contra o de César. Se você apoia Pilatos, se você apoia ele, você está apoiando um reino contra o de César. Aí Jesus disse, meu reino não é desse mundo. Aí para alguns ele era tido como um lunático. Mas naquele contexto, se não adorasse o imperador, morte. No contexto de Martinho Lutero, a mesma coisa. No contexto de hoje, pode ser que você não morra fora, mas talvez você tenha que morrer dentro para glorificar o homem. E se dobrar e se ajoelhar diante de uma pessoa. Homens são mortais, incapazes de transformar a sua vida. Embora Deus use pessoas, use coisas na terra para abençoar você, a sua dependência é de Deus e a glória deve ser dada a Ele. Amém? Diga-se comigo, primeiro pilar. Glória somente para Deus. Amém? Isso é importante para você não dar glória para os outros, é bom para você não dar glória para você também. Amém? Segundo ponto, diga assim comigo, somente pela fé. A Bíblia já nos disse isso e é importante nós colocarmos mais esse pilar para nós. Vamos ler Hebreus capítulo de número 10, versículo de número 38. Nós lemos aqui já que o justo viverá pela fé. Amém? É da fé que nós vivemos. Nós também aprendemos que a fé não é simplesmente acreditar. A fé, ela pede uma ação. Porque se você não age em cima daquilo que você acredita, a sua fé é morta. Porque as obras justificam a sua fé, mas as suas obras não te salvam. Apóstolo, mas isso é importante? E como é importante? É muito importante você entender que você e eu, nós precisamos viver pela fé. Não é indulgência. Não é você vindo na igreja. Não é você dando dízimo. Não é você dando oferta que você alcança as coisas, porque você não compra a Deus. Ah, apóstolo, mas a gente vai subir no monte. A gente vai fazer isso, vai fazer aquilo. Isso eu não estou dizendo que não vale, irmão. Vale, mas isso não pode ser em sistema de compra. O seu dízimo não compra a Deus, a sua oferta não compra a Deus, você está na igreja não compra a Deus e não te faz melhor do que as pessoas. Você e eu somos chamados a viver pela fé. E a fé é você acreditar na palavra de Deus e não voltar atrás. Não, mas eu vou na igreja, então eu tenho meus direitos. Ah, não, porque eu sou bom. Não. Porque esse daqui já emenda em outro que já vou mostrar para vocês. Abriu para todo mundo ler junto, Josi? Tem aí? O Hebreus 10, versículo 38. Obras não salvam, mas nossas ações revelam nossa fé. Não tem poder de salvar.
penitência. Porque uma das coisas que Lutero tinha com ele é que ele tinha que merecer. Ele tinha que fazer alguma coisa para alcançar a salvação. Mas foi essa a ideia que colocaram para ele. As pessoas dizem assim: eu vou na igreja para ser salvo. Eu vou dizimar para ser salvo, vou ser ofertante para ser salvo, eu vou trabalhar na igreja para ser salvo. Olha, não, se eu estiver na igreja eu vou ser salvo. Não, isso é encontro com a religião. Você precisa se encontrar com Cristo. Jesus mesmo, ele disse o quê? Vinde a mim. É você ir até Cristo, não é você se tornar religioso. Você tocar, você pregar, você cuidar do altar, você trabalhar na igreja, não é para ser salvo. Você faz isso porque você foi salvo. Isso é gratidão. Amém? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Hebreus 10, 38. Mas o justo viverá pela fé. E se alguém recuar, se retirar, a minha alma não tem prazer nessa pessoa. Retroceder. Diga assim: Deus não tem prazer naquele que retrocede. Isso é forte, hein, gente? Retrocede o quê? Na fé. Ou seja, eu creio nisso que faço, e por isso faço. Agora não acredito mais. Abandonei. Você retrocedeu a sua fé. Você não agradou o coração de Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então, o primeiro pilar é glória somente a Deus. Repete comigo. Glória somente a Deus. Segundo pilar, somente pela fé. Eu devo viver pela fé. Devo dar glória somente para Deus e eu devo viver pela fé. Terceiro pilar, essa é forte. Irmão, que desespero. Principalmente essa semana. Dia 26 é dia de quê? Pode ser sincero aí. Dia 26, televisão, mídias sociais bombando. O que vai ter dia 26? Black Friday. Não está tendo, não? Qualquer lugar que você passe na farmácia, tem lá uma placa, Black Friday. Tem Black Friday de tudo. Até na loja do Alex tem Black Friday, Alex? Tem, presbítera? Tem Black Friday? Vai fazer Black Friday? Tem Black Friday na empresa do Alex também. Tem Black Friday no kimono, Regis? Não, não tem. Não deu para fazer Black Friday. Black Friday. Mas aproveita a oportunidade, você pode, eu não estou dizendo nada disso. Mas tem gente que nem tem para comprar, mas já está desesperado. Quantas pessoas cristãs estão na igreja, dizem, eu mereço isso. Quantas vezes se canta, eu quero de volta o que é meu? Sim ou não? Eu tenho direitos. Eu vou na igreja, eu sou fiel, eu sou isso, sou aquilo, outro. Eu tenho direito, tenho direito. Eu mereço isso, eu mereço aquilo outro. Você nunca vai alcançar uma vida extraordinária. Sabe por quê? Você sempre vai pensar que o mundo te deve alguma coisa. Você vai achar que as pessoas te devem alguma coisa. Você não vai ter vida com contentamento. Você não vai ser grato pelo que você tem. Sabe por quê? Você não entendeu o que é misericórdia e o que é graça. E o cristão que tem uma vida extraordinária, ele sabe o que é a graça de Deus. Diga assim, terceiro pilar de uma vida extraordinária é a pessoa que entendeu que é somente pela graça. Somente pela
A graça. Apóstolo, mas não tem aquilo que nós plantarmos, nós colheremos? Sim. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Isso é verdade. Pratique princípios. Princípios na administração. Pratique princípios na sua família. Pratique princípios na sua amizade. Pratique princípios bíblicos em tudo. E você vai plantar e você vai colher. Mas saiba que a graça e a misericórdia de Deus. Ariovaldo Ramos, eu gosto da definição que ele coloca. A graça é o perdão que sustenta o universo. Acho lindo isso. E é uma realidade. Preste atenção nisso. Quantos seres humanos pecaram diante de Deus? Todos pecaram. Então as pessoas que estão dentro da igreja e as pessoas que estão fora da igreja, elas merecem o ar que respiram, elas merecem o sol de cada dia, merecem o alimento de cada dia. Diga assim para o irmão que está do seu lado: não merecemos nada disso. Se você acordar e só tiver o ar, isso não é coisa de vida extraordinária, irmão. Não é vida mequetrefe, é coisa de vida extraordinária. Você acordou antes de colocar os 2 pés no chão, abriu os seus olhos. Glória a Deus, eu tenho o ar que eu não mereço. Para quem não merece, acordar com pão duro é bom? Tá bom. Não merecia nem o ar, já tem o pão duro. Não é assim? Apóstolo, mas o que é a graça e o que é a misericórdia? Andam de mãos dadas. Amém? Mas o que é a misericórdia? É Deus não te dar e não nos dar aquilo que nós merecemos. Ou seja, Senhor, me dá de volta aquilo que é meu. Bom, o seu direito mesmo, conquistado, é chicote, enxofre e inferno. Você quer isso? Não, Senhor. Então eu te dou a minha misericórdia. E o que é a misericórdia? Não vou te mandar para lá. Ufa! Então quer dizer que o Senhor não vai me mandar para o inferno? O Senhor não vai matar? Não. Até é misericórdia. Aí ele diz assim: agora eu vou te fazer meu filho. Isso é graça. Você recebe o que você não merece. Nós não merecemos. Nós não fizemos nada para receber essa graça. A graça não vem de nós, vem de Deus. Vem por causa do sacrifício de Cristo. É Deus que enviou Cristo por amar você, por me amar, para nos salvar. Então não vai ter nada. Não adianta eu ficar com penitência, não adianta eu me chicotear, porque eu não vou merecer a salvação. Eu não vou merecer nada, porque nós somos maus diante das leis de Deus. Nós podemos ser melhores uns do que os outros, segundo os nossos parâmetros. Amém? Então prepara que a gente vai chegar lá em Romanos 3 ainda, que está longe, mas a gente vai chegar lá. Todos pecaram. Nenhum está bom diante de Deus. Diga assim: estamos estragados. Não, pode falar com a verdade, estamos estragados. Só Jesus na nossa vida. Amém? É isso que é interessante, olha. Tomamos posse da salvação pela fé e sabemos que ela vem como um favor de Deus em nossas vidas. O ser humano não pode fazer nada para que seja merecedor de algo da parte de Deus. Tudo é favor de Deus. Se formos pedir a Deus o que nós merecemos, é a morte. Por isso, independente das situações que nos cercam, a graça nos basta. Todos nós queremos orar e falar com Deus e falar: Senhor, não dá para o Senhor fazer isso do jeito que eu quero, não. Paulo não orou? Paulo orava ou não orava? Orava. Vamos ver o que ele orava? 2 Coríntios 12. Segundo Coríntios 12. Ó. Capítulo 12, versículo de número 7. A gente ora e Deus vai fazer o que a gente quer.
Olha o que ele diz. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes eu orei e pedi ao Senhor que o afastasse de mim. O que é que Paulo fez? Pediu, orou. Quantas vezes? 3 vezes ele pediu, que ele não está aguentando. Então, o Senhor respondeu para ele, o quê? A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Qual é a resposta de Paulo? De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Eita. Você conseguir enxergar que as nossas tribulações, as nossas lutas nos fazem ser mais humildes e nos levam para perto de Deus. É ser submisso e falar, Senhor, se isso é para a tua glória, pode tratar. Senhor, se essa é a tua vontade para me salvar, pode me tratar. Porque, irmão, quando você vai no médico, o médico descobre que você está ruim e tem uma oportunidade de fazer uma cirurgia em você e você fica bom, você vai dizer para o médico, não vou fazer. Olhar para Romanos é ver justamente isso, que nós temos uma oportunidade. É deixar Jesus entrar na nossa vida e tocar nessas gavetas das carcinhas furadas. É mexer nessa gaveta bagunçada da sua e da minha vida, para que você seja salvo. Qual o preço que vai custar? Deixar Deus mexer na sua vida. Diga para o irmão ao seu lado, deixa Deus mexer na sua vida. Apóstolo, como é que o pecador ele pensa? Pensa, gente, se isso daqui não é uma vida extraordinária. Filipenses capítulo 4, versículo 10 ao 13. Isso é uma vida extraordinária. Eu quero alcançar essa vida. Você também? Sou sincero para você. Eu posso dar testemunho? Posso? Posso. O apóstolo pode dar testemunho? Como eu vejo Deus cuidando de mim. Deus cuida de mim em todos os sentidos. 18 anos da minha vida trabalhando secularmente, registrado, conquistei minhas coisas que Deus me permitiu conquistar. Mas eu nunca fui tão rico como eu tenho sido como funcionário de Deus. Eu tenho muito mais na minha vida. Muito mais. Muito. Meu Deus. Sentar para contar para vocês e falar assim, meu Deus do céu, apóstolo. Realmente, Deus cuida de ti. Irmão, sabe o que é você poder dizer assim, Deus falou para ir para o Ribeiro? E, oh meu Deus, eu posso dar testemunho, não posso, gente? Se meu testemunho te ofender, o problema é teu. Mas eu preciso dar glória ao meu Deus. Eu me lembro quando eu fui sair da empresa, que eu fiquei 18 anos, foi uma bênção, foi porta que Deus abriu. Um dos diretores disseram assim, não vai, fica. A gente tem planos, tem projetos maiores para você. Eu falei, não preciso ir. E aí ele disse, e eu me lembro que naquela semana eu tinha acabado de pregar na igreja, sobre Deus sustenta aquele que Ele chama. Eu me lembro. E foi a pregação lá do tema de Elias. E aí quando o rapaz conversou comigo, argumentou um monte de coisa e falou e tal. E aí eu lembro que ele disse, meu pai, pastor, eu falei, eu sei. Ele falou assim, você não sabe o que são as pessoas. Eu falei, como assim? As pessoas não honram a gente. As pessoas nos abandonam. As pessoas
não fazem tudo isso que dizem que fazem. Elas não cuidam dos seus pastores. Elas não cuidam dos seus líderes. Elas são falsas. Elas traem. Elas mentem. Elas abandonam e te deixam só. Aí eu falei, por isso que eu aprendi a confiar em Deus, ao invés de confiar em pessoas. Ele disse assim, mas não é tudo inseguro? Mesmo Deus que me abriu uma porta e me sustentou até hoje, é o mesmo Deus que vai me sustentar. Aí eu disse para ele, isso está gravado, eu me lembro da cena e o lugar. Na sala dele eu disse, você lembra da história de Elias? Eu sei. Como que Elias poderia pregar de um Deus que sustenta se ele não fosse sustentado pelo Deus que ele pregava? Então, Deus disse para ele, vai para o ribeiro de Querite, porque eu ordenei que os corvos te sustentem. Quem ordenou? Deus. O que os corvos fizeram? Obedeceram. O que o ribeiro fez? Obedeceu. Sempre teve água, sempre teve o corvo para o profeta. Só que aí Deus disse, profeta, agora é hora de você ir para uma cidade chamada Sarepta. E eu ordenei, não que um corvo, não que a água te sustente. Eu tenho poder sobre a natureza, mas eu também abençoo pessoas. Vai secar a fonte aqui. Não vou mais mandar o corvo, mas eu vou ordenar um ser humano, mostrando que Deus tem poder sobre a natureza para abençoar o seu povo. E mostrando que Deus usa quem Ele quer para trazer a provisão, porque é Ele que manda. Aí você lembra, meu amigo? Ele falou, lembro. Eu falei, mas eu preciso pregar para você. Quando ele chegou naquela cidade, veio uma viúva. E a viúva não tinha dinheiro, estava pior do que ele, porque nem filho ele tinha para sustentar. Aquela mulher tinha um filho, estava preparando para a morte dela e do filho. E ele disse, a farinha não vai se acabar, não vai faltar o azeite. E Deus sustentou eles em todo aquele caos. Elias não poderia pregar de um Deus se ele não vivesse dele. Jesus disse, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Ponto. Querido, então a gente aprende aqui que a graça de Deus, preste atenção nisso, e já vai aqui dentro, para depois a gente ganhar mais tempo, a administração da oferta para o final, já pega essa no seu coração. A tua empresa, o teu trabalho, tudo que você tem é pela graça de Deus. É Deus que foi gracioso com você. Porque eu vou dizer uma coisa para você. Você pode ter o dinheiro que for. Você pode ter a condição que for. Se Deus te fechar a torneira, irmão. Ah, é medo? Não, porque eu não posso colocar medo em quem vive pela graça. Se você tem medo, você não ama. Porque o amor lança fora todo medo. Então eu não tenho medo de Deus. Eu tenho gratidão a Deus. É diferente. Saiba que a porta que você tem foi Deus que abriu. A empresa que você tem foi Deus que te abençoou. Então, não seja ingrato a Deus. Não desonre aquele que te honrou. Foi Deus. Amém? Sim ou não? Você não acredita tanto nisso, fala assim, ó, você tem coragem mesmo? Porque tem gente que fala assim, mas se você tem coragem e você acredita que eu estou errado, então faça a seguinte oração, eu não dependo de Deus e faço o que eu quiser, eu sou próspero por causa de mim mesmo. Se levanta e diga isso então. Aí eu quero ver depois você vir conversar comigo. Deus abate o soberbo e dá graça ao humilde. Quem está entendendo? Diga glória a Deus. Aí qual é a oração de quem conseguiu? Presta atenção. Quem já tem o pilar da glória somente a Deus. Quem tem o pilar de viver pela fé.
Quem tem o pilar, o terceiro pilar da graça, consegue fazer isso daqui. Filipenses capítulo 4, versículo 10 e 13. Olha só. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois vós já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido a oportunidade. O que ele está falando aqui é que o pessoal de Filipos, da cidade de Filipos, se lembraram dele. A igreja disse: nós vamos ofertar na sua vida, servo de Deus. Só que aí olha o que ele diz, ele não trabalha por causa de dinheiro, ele não é mercenário. É Deus que sustenta. É Deus que sustenta os seus servos. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Isso é para mim, é para você, irmão. Eu não estou pegando e cuspindo no prato que eu comi, não, porque aquela porta foi Deus que abriu e eu saí de lá honrado. Glória a Deus. Não, mas coloca a empresa na justiça porque tem seus direitos. Foi a porta que Deus me abriu e eu jamais farei isso. Você tem o interesse de voltar? Não. Porque eu não tenho mais para onde voltar, porque o meu barco já está em alto mar, eu já não tenho terra para colocar meu pé. Mas eu quero sair honrando e dizendo: esta empresa foi a porta de Deus. Deus me sustentou lá, Deus me sustenta aqui, e em qualquer lugar que Ele me enviar, Ele vai me sustentar. E saiba que isso é para a tua vida também. Quando Deus te enviar para um lugar, quando Deus te mandar fazer alguma coisa, Ele mesmo vai prover na sua vida. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Gente, mas agora eu sou cuidado pelas pessoas. Deus abençoa os meus discípulos, Deus abençoa as pessoas. Pessoas cuidam de mim, me dão presente, ofertam na minha vida. Você acha que você está fazendo isso porque você quer? Tudo bem, é gratidão. Mas foi Deus que te abençoou, porque só pode abençoar quem é? Só pode abençoar? Pronto, irmão. Ponto. Por isso Deus quer te abençoar, para que você possa abençoar. Na nossa igreja nós lançamos quantas pessoas deu, Jair? Quantas crianças deram? Mais de 30 e poucas crianças, que colocou no grupo de mulheres lá, ver quem queria apadrinhar as crianças do orfanato. Vocês nem vão ver a cara delas, mas as pessoas na Igreja Apostólica Efrata têm sido abençoadas. E todas elas foram apadrinhadas e todas elas vão ganhar um presente no final do ano. Ué, eu só posso agradecer a quem? A Deus. Do que tem falta? Quando você entende que você vive da graça, irmão, de nada tenho falta. Olha o que ele disse. Não digo isto como por necessidade, ou seja, eu não estou dizendo isso para vocês porque eu estou necessitando de alguma coisa. Deus tem suprido todas as necessidades. Diga assim: Deus tem suprido todas as minhas necessidades. Levante assim a sua mão, eu sinto isso de Deus no meu coração. O Senhor diz através da palavra dele: se tem alguma coisa que te falta, faça a prova de mim, diz o Senhor. Faça a prova de mim como teu Deus, como aquele que cuida de ti e que te sustenta. A palavra do Senhor assim diz: fazei prova de mim, ora, busque a mim, e você vai viver do meu milagre. Receba essa palavra no teu coração. Você não vai ter testemunho dos outros, você vai ter o seu testemunho do que é que Deus faz na sua vida. Diga assim: chegou a hora de eu conhecer o poder das lágrimas de um sacerdote na presença de Deus. Aplaude ao Senhor. Aleluia. Aleluia. E preste atenção numa coisa. Eu estou falando daquilo que Deus vai colocando no coração, amém? Não tem nada escrito isso daqui, não. Deus, Ele não quer te dar uma esmola. Ele quer dar uma transformação da tua vida. Eu não quero que as pessoas estejam do meu lado para fazer as coisas por mim, por uma necessidade. Eu quero que elas façam por honra. Não é porque a gente precisa, é porque as pessoas querem honrar. Quem está entendendo? Diga isso sempre para Deus: Senhor,
eu quero é ser honrado, que venha das tuas mãos. E Deus vai te honrar. Amém? Honra, favor, é uma veste que Deus coloca sobre os seus escolhidos. Diga assim: honra, favor, é uma veste que Deus coloca sobre os seus escolhidos. Você é escolhido de Deus? Que Deus te coloque uma veste de honra. Hoje você encontra favor diante das pessoas que você precisa, em nome de Jesus. Mas olha só, continuando o que Paulo diz aqui. Não digo isso, essa minha gratidão não é porque eu tenho alguma necessidade. Por quê? Porque eu tenho uma vida extraordinária. Como assim? Eu já aprendi a contentar-me com o que eu tenho. Diga assim: vida de contentamento. Se contentar com o que tem. Só consegue se contentar com o que tem aquele que entende que o que tem não merecia ter. Sim ou não? Se não entendeu, assiste de novo a ministração. Aí você vai entender mais ainda. Continuando no próximo versículo. Diz: sei estar abatido e sei também ter em abundância. Oh, gente, isso é inteligência emocional. Eu sei comer pizza. Quem sabe comer comida japonesa? Ei, tá, xenébria. Tem vezes que a gente consegue ir comer um rodízio japonês, deixa duzentão. Quem já foi comer um rodízio japonês? Ah, eu não gosto, aposto. Ah, irmão, então que você vá naquela churrascaria com condição, aquela que você chega na churrascaria, você fica com medo do garçom. Como é que a gente fica com medo do garçom? Ele fica em cima de você para te atender. Você fez assim para levantar, ele já está na cadeira. O garfo começou a cair, ele já está lá com o garfo para você. O senhor quer mais algum bicho morto diferente? Só que também depois, quando você está saindo, vem a fatura, né? Aleluia. Aí você vai lá, ó. Deixei 500 pau na churrascaria hoje. Ó, é dinheiro, não é não, gente? Só que aí, às vezes, a gente não tem dinheiro para comer um pão com manteiga e um pingado. Nossa, que extremo, né? Um dia, numa churrascaria, gastando 500. No outro dia, comendo um pão na chapa e um pingado, e não é na padaria chique, é naquela que ainda precisa reformar, não se atualizou ainda. Você vai tomar de pé e naquele copo assim, ó. Aquele copo de pinga. Quem já tomou café assim? Também. Quem já vendeu almoço para ter a janta? E quem já passou? Você fez assim: não, estou de regime, estou fitness. Café, almoço e janta. Quantos pais não deixaram de comer coisas que gostam para dar para os seus filhos? Momento? Sim ou não? Mas para a pessoa que tem essa inteligência emocional e sabe viver, ela está aí. Ó. É isso que ele está dizendo. Irmão, eu sei viver em abundância, mas eu sei também em viver, mas na minha, não podendo gastar muito. Isso não muda quem eu sou. Em toda maneira e em todas as coisas eu estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer. Olha o que ele disse: tanto a ter abundância como a padecer necessidades. São extremos, sim ou não? Sim ou não? Mas por quê? Versículo 13. Posso todas as coisas. Você pode aplaudir o Senhor?
podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Às vezes a gente não tem. Às vezes a gente tem. Mas a gente tem Ele. Ele está conosco todos os dias. Seja comendo um pãozinho, seja comendo na churrascaria, Deus proveu. E o que Deus provê é graça para a nossa vida. Oh, meu Deus. Diga, terceiro pilar. Somente pela graça. Não, eu mereço. Você vai por um caminho esquisito. Não, para de ficar se humilhando. Não, eu mais ainda me humilharei diante de Deus. Mas não é falar para se aparecer ou para trazer comoção nos corações. Não. É porque eu sei que realmente eu não mereço. É a graça que tem se estendido à nossa vida. Então diga assim comigo: misericórdia é deixar de receber o que eu mereço. Diga assim: graça é receber o que eu não mereço. Glória a Deus. Quarto pilar. O quarto pilar, ele é único e ele é suficiente. Somente por Cristo. Solo Christus. Somente Cristo. É só por causa dele. Diga assim: Jesus é único e é suficiente Salvador. Ah, mas sabe, eu vou fazer isso para ser salvo. Ele não precisa da sua ajuda. Você não tem o que oferecer para Deus para você receber alguma coisa. Mas eu vou lá porque eu mereço, é graça. Ah, eu vou fazer isso daqui porque aí eu vou me purificar. Não, você não vai se purificar. Porque Jesus, Ele é o único caminho para Deus. Ele é o único sacrifício que apazigua o coração de Deus. O sacrifício não é o da minha vida, é o sacrifício de Cristo. Então não é o subir a escada de joelho, não é eu subir, não é eu descer monte, é eu obedecer a palavra de Deus. Ah, eu subi um monte de joelhos. Você acha que Deus ficou com dó de você? Pratique princípios, mude a tua vida, coloque essas bases no teu coração e você vai ver se o sol da justiça não vai brilhar sobre você. Ah, subiu um monte, desceu um monte, vive falando mal da vida dos outros, desce a língua nos outros, semeia discórdia e Deus lá está te ouvindo? Tem pastor que sobe e desce monte, e pelo dom muitas vezes pode pregar, mas na verdade, subir e descer monte não está alcançando nada de Deus, se o teu coração não estiver de joelho diante dele. Se nós não praticarmos os princípios da palavra de Deus, a prática é porque nós fomos salvos. A prática é porque nós temos fé naquilo que nós lemos. A prática é porque eu acredito na palavra de Deus. Apóstolo, mas você não vai subir o monte? Sim, para mais comunhão, costume. Ah, mas apóstolo, eu não subi o monte. Deus é Deus no monte, Deus é Deus no vale, Deus está aqui, Deus está dentro do carro com você, Deus está na sua casa, Deus está em todo lugar, porque você é o templo do Espírito Santo de Deus. Deus não está fora. Não, Ele nunca esteve fora. Ele quer estar dentro. Mas na época da lei Ele estava fora. A lei sempre teve que estar dentro do coração. Se você amasse, porque o que diz nos 10 mandamentos? Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força e de todo o teu entendimento. É o primeiro mandamento, sim ou não? Amar a Deus sobre todas as coisas. E amar vem de fora ou vem de dentro? De dentro, de nós. Amém? Até a lei tem que vir de dentro. A gente vai aprender mais sobre isso. Mas nós aprendemos aqui que é somente Cristo. Vamos ler 2 textos. Atos 4:12. Atos 4:12.
É bíblico. Isso aqui está tudo na Bíblia que o pessoal antes não deixava ler, tá, gente? Olha que glória que a gente está lendo isso hoje aqui, ó. Não é a bênção de Deus? Pessoas morreram, como John Russell morreu queimado por causa disso. Glória a Deus pela palavra, a santa palavra de Deus. Versículo 12. Estava escrito lá na Bíblia para eles, irmão. Quando o Jerônimo traduziu aqui também para o latim, a Vulgata Latina, está escrito lá também. E o que está escrito, apóstolo? Não há, diga assim, não há salvação em nenhum outro. É, irmão de Deus. Não, mas é aquilo que... Não há salvação em nenhum outro. Ou Cristo te salva, ou você está condenado. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Diga assim, somente por Cristo. Papa não salva, pastor não salva, o irmão de seu lado não salva, nada salva, somente Cristo. Mas por que somente Cristo salva? Leia aí comigo então, 2 Coríntios 5,18. 5,18. Ora, preste atenção, que coisa linda. Diga assim, Deus te ama. Diga para a pessoa só, Deus te ama. Ele se importa com você. Ora, tudo isso provém de quem? Que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Que coisa linda, faz a gente amar mais e mais a Deus, gente. Olha, coisa linda. Pai, que lindo. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou com quem? Com Ele mesmo. Através de quem? De Cristo. E nos deu o ministério, o trabalho, a função de levar as pessoas ao mesmo caminho. Olha só o que ele diz aqui, ó. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não colocando aos homens, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamo-vos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Deus nos amou, que entregou Jesus para Ele mesmo ficar em paz com você, em paz comigo. Nós vamos ficar em paz, porque Jesus Cristo pagou o preço dos nossos pecados para que nós fôssemos santos diante de Deus. Efésios capítulo 1, vamos ler? Porque é um hino isso, gente. É um hino. Que hino lindo de vitória. Versículo 3. Quem escreveu Efésios? Paulo. O homem apaixonado. Ele diz: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Diga para a pessoa que está do seu lado aí: você é abençoado. Mas diga mais profético. Vai que a pessoa está meio desanimada, aí você dá aquela animada nela. Diga assim: você é abençoado por Deus em Cristo Jesus, o teu Senhor. Aplaude ao Senhor. É por Ele, é somente por causa dEle.
Aleluia! Então significa que quando eu erro, eu me arrependo, eu peço perdão, eu tomo posse, já virou passado, agora eu vivo uma nova vida por causa de Cristo. Ele não morreu pelos pecados do passado, ele morreu por todo e qualquer pecado que venha acontecer, porque o Espírito Santo está em nós, e ele habitando em nós, o que é nascido de Deus não permanece no pecado. A tradução certa não é aquele que é nascido de Deus não peca. É o que é nascido de Deus não permanece no pecado. Pequei, arrependi, me levantei. Porque o justo pode cair, mas ele não fica prostrado, porque o Senhor perdoa e o levanta. Você pode glorificar o Senhor? Então diga assim, quarto pilar, somente Cristo. Quinto pilar, aí a gente fecha. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 a 17. Talvez as pessoas pensem assim, é aulinha, apóstolo. Não, né? É uma aula. É uma aula. Mas é uma pregação. Mas assim, eu vou te mostrar o porquê de tudo isso aqui. Que tem a ver com edificação. São pilares. O que significa coluna, pilar? Significa lugar de sustentação. Amém? Se eu tirar os pilares aqui, quem tem coragem de ficar aqui? Eu mando alguém tirar, porque nem eu vou ficar aqui. Porque aqui em cima tem um monte de sala. E eu tenho um maior sonho. Vou contar para vocês aqui. Minha vontade era chegar para o seu Sérgio e falar assim, seu Sérgio, é o seguinte, eu vou tirar todas essas salas daqui, eu alugo todas as de cima. Por quê? Vai ter escola de inglês, vai ter escola de informática, vamos fazer trabalho social e aqui vai ser um salão para nosso evento. Amém? Quem topa essa comigo? Ah, irmão, é top. Acho que tem umas 8 salas ali. Daqui a pouco. É só Deus abrir a porta para os fiéis. E a gente faz. Eu só preciso de 2 coisas. Que Deus abra a porta para os fiéis e levante pessoas capacitadas que estão dispostas a sacrificar a sua vida por aquilo que acreditam. Só 2 coisas. Estou certo, pastor? Porque se Deus abriu é porque Ele vai prover. Amém? E se abriu as portas, Ele vai prover as pessoas também. Eu creio que Deus vai levantar pessoas como colunas na casa dEle, para serem poderosamente usados. Deus está trazendo um tempo de alinhamento para você. Vai ser seu filho, vai ser seu neto, vai ser pessoas alcançadas, querido. Nós vamos alcançar vidas. Amém? Tudo isso é para quê, apóstolo? Ah, irmão, para a glória de Deus, somente a Ele a glória. A gente vai parar todo mundo assim, como que é o louvor, André? Pode aplaudir ao Senhor? Ah! Que? Você acha que eu vou ali no orfanato de bobeira? Nada, irmão. Eu vou lá e prego para a criança, prego para o diretor, prego para todo mundo. Quem sabe um dia, a gente, em vez de mandar eles para algum lugar, vai ter um psicólogo atendendo numa sala aqui em cima. Quem sabe um dia, ao invés de levar eles para fazer um curso de inglês em algum lugar, traz eles para aprender aqui. E dá um futuro para eles, porque com 18 anos eles têm que se virar. E eu preciso ajudar eles a ficarem bem, para ficar de pé lá na frente. Fico feliz. Estava conversando e eu queria fazer muito mais. Se nós nos juntarmos, nós podemos. Diga para o irmão que está do lado, se nós nos juntarmos, nós podemos. Estava conversando com um rapaz que já foi de lá. E ele mandou uma mensagem, ele tem uma foto no WhatsApp dele, ele na igreja. E ele mandando um WhatsApp para mim, a gente conversando. E ele tirando dúvidas da Bíblia, da palavra de Deus. E eu me lembro todos os dias que a gente tinha a oportunidade de falar da palavra de Deus para ele. Que ele vinha aqui na igreja. E eu não me esqueço, até hoje, o dia que ele foi sair de lá. A diretora disse assim, ele vai sair amanhã. Eu larguei tudo, fui lá na porta.
Falei, Tiago, que Deus te abençoe, meu filho. Por onde você andar, que Deus abençoe você. Eu acredito em você, rapaz. E você vê aquele rapaz chorar e dizer, o Senhor parou a sua vida para vir se despedir de mim mesmo com Covid. Eu vou me esforçar mais ainda para ficar de pé. É isso que vale a pena. Ver vidas transformadas. Ver pessoas sendo tocadas pelo poder do Evangelho. Isso é o Evangelho. Mas não é glória minha, é glória de Deus. Gesiel teve a oportunidade de estar comigo na mesa de reunião. O que eu disse para eles? Não foi, Gesiel? Gesiel é prova, testemunha ocular e também é auricular que fala, né? Áudio e vídeo. Eu disse, eu não quero nada para mim. Se é para agradecer, vai agradecer a Deus, porque é Ele que proveu para a vida de vocês. É Deus que provê para a nossa vida. O pastor Vitor foi na quarta-feira comigo, foi impactado, não foi? A necessidade, pessoas precisando do Evangelho e gente na igreja de mimimi. Diga para a pessoa do seu lado, larga de mimimi. Precisamos levar o Evangelho. Agora, faz assim, ó, diga assim, você é guerreiro de Deus. Amém? Diga assim, eu sou guerreiro de Deus. Amém. Ufa, vamos lá. Quinto pilar para a gente finalizar aqui. Somente as Escrituras. Irmão. 2 Timóteo 3, 16, 17 diz o quê? Está aí, Josi? Pente, coloca aí para o pessoal ler tudo junto. Não tá? Toda a Escritura é divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda obra. Vamos ler de novo? Vamos ler todos juntos? Aproveita aí comigo. Se esse não é um pilar para a tua vida, sabe o que significa? Você vai ler as Escrituras. Por quê? Porque foi Deus que inspirou. Amém? Deus inspirou homens a escreverem a palavra. Ou seja, os homens não escreveram pela sua própria vontade. Deus inspirou eles. Eu já perguntei para Deus, eu me sinto tão orgulhoso. Deus me inspirou a escrever um livro de Romanos capítulo 1. E eu falo, Senhor, o que o Senhor quer com isso? Porque eu acho que nem o povo quer. Aí ele falou assim, o seu trabalho é escrever. O resto é problema meu. Eu falei, então vamos nós, enquanto o Senhor inspirar, ainda que eu morra e fique um livro. Aquele doido passou por aqui. Uma alma foi alcançada. Já tive valor na mão de Deus. Fui usado para alguma coisa que presta nessa terra aqui. Mas, preste atenção nisso. A Escritura é divinamente inspirada por Deus. Ou seja, a Escritura é a própria palavra de quem? De Deus. Você crê nisso? Ela é proveitosa para trazer o que para nós? Ensinamento. Ensina como a ter um casamento legal, uma vida próspera. Ensina a gente como lidar com as nossas frustrações, como amar, como perdoar. Ensina como não agir de cabeça quente. Ensina como falar, ensina como pensar. Ensina como cuidar das emoções. Ensina como investir. Ensina o que é viver uma vida de adoração a Deus. Ensina o que é uma vida de santidade. E por aí vai um montão de coisa que ensina. Ela cuida do homem, corpo, alma e espírito. Amém? E ela também é poderosa. Além de ensinar, ela repreende. Repreensão é bom ou é ruim? É ruim, a gente não gosta. Mas que é bom, é bom. O resultado da repreensão de quem ama a gente, sim ou não? Repreensão de quem ama. Quem não aceita ser repreendido por quem ama, ó irmão, é problemático. Isso com o homem já é ruim, imagine com Deus. Porque se nós não aceitamos a repreensão de Deus, não somos filhos, somos bastardos, diz a Escritura. Diga misericórdia. A Bíblia ensina para nós. Para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja
perfeito e perfeitamente instruído para a obra de Deus. É isso? Para toda obra. Você vai cuidar da tua vida em todos os sentidos. Palavra de Deus. Por isso que quem não quer saber da palavra de Deus, a gente pode dizer que a pessoa não quer saber de... Então, está dito. Repetindo então cinco colunas. Diga assim, primeiro, somente a Deus a glória. Somente pela fé. Somente pela graça. Somente por Cristo. E somente pelas Escrituras. Esses 5 pontos. Último texto que eu quero ler com vocês para a gente ofertar e finalizar para você entender o raciocínio. Você que não assistiu ainda e tem oportunidade, você está lavando sua louça, cuidando da sua casa, trabalhando, fazendo alguma coisa, que você pode ouvir alguma coisa, entra lá no YouTube e escuta 29 ministrações que o doido aqui pregou, que fala sobre discipulado. E a última ministração, que é de Mateus 5, 6 e 7, a ministração de Mateus capítulo de número 7, versículo número 24 ao 27. Abre aí, Joseph. Mateus 7, 24 ao 27. Diga para a pessoa que está do seu lado, você está edificando a sua vida? Tá? Aonde? Vem comigo. Sempre estamos edificando. Sobre o que? É o que eu pergunto. Você está edificando a sua vida financeira? Você está edificando o seu ministério? Você está edificando sua vida espiritual? Você está edificando o seu casamento? Você está edificando os seus filhos? Você está edificando a sua vida financeira? Ou seja, nós somos construtores. Sim ou não? Jesus ensinou. Não pegue só essa parte, tá? Isso aqui é uma conclusão de Jesus. Então escuta as outras 28 ministrações. Essa daqui é a última. Foi 29, não foi isso, Lecão? 29. Essa foi a ministração de número 29. Fechando o que é discipulado do Sermão do Monte. Lá no YouTube, Apóstolo Adilson Ferreira. Tem lá. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras, todo aquele, pois, que faz o quê? Escuta essas minhas palavras. Mas ele não só escuta, o que ele faz? Pratica. Ele vai ser comparado, assemelhá-lo-ei a um homem que é sábio na sua edificação, é prudente, que edificou o quê? A sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve essas minhas palavras, é a mesma característica do primeiro. São 2 pessoas aí. Um ouve, esse também ouve. Só que qual a diferença? Ele ouve, mas ele não cumpre. Ele não pratica. Ele será comparado a um homem insensato. Diga para a pessoa do seu lado, tolo ou insensato? Pode perguntar, irmão, não vai ficar ofendido não. Você é tolo ou você é insensato? Olha só. Compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. As dificuldades sempre virão. E elas vão revelar os nossos alicerces. Quem estiver alicerçado nesses 5 pontos, pode acontecer o que for. Tem tia, tem ali a tia Lilian. Você conhece essa? O homem fez sua casa sobre a rocha. Homem fez sua casa sobre a rocha. E a chuva começou a cair. Você não conhece essa? É lançamento, é minha. A chuva caiu e a água... Só minha mãe conhece. Ela que me ensinou. Cantava na presbiteriana.
a chuva cai, as dificuldades vêm e vão revelar o alicerce de toda a sua construção. Por isso que as dificuldades revelam que tipo de casamento a gente constrói. As dificuldades revelam a nossa vida financeira, que tipo de vida a gente constrói. As dificuldades vêm e revelam que tipo de ministério você tem edificado da tua vida particular com Deus. Afinal de contas, nós edificamos. Vem comigo e fecho aqui. Um homem construiu muitas casas. Vocês já ouviram essa, mas vale a pena eu falar, porque tem gente que não ouviu. Então, quem já ouviu, reaprende. Quem não ouviu, aprende pela primeira vez. O homem edificava muitas casas. Só que um dia ele se cansou de edificar casas e ele morava de aluguel. Ele chegou para o empresário e disse o seguinte: não quero mais trabalhar, eu não quero mais fazer casa nenhuma. Mas aí o homem disse para ele: mas eu gosto tanto das construções que você faz, continua trabalhando para mim. Ele falou: não, estou cansado. Ele falou: mas você não tem uma casa? Ele falou assim: não tem problema não, eu não quero mais saber de construir. Aí aquele empresário disse assim: então faz o seguinte, beleza, vou te pagar todos os seus direitos, vou fazer tudo o que precisa ser feito, só que eu queria tanto construir uma casa. Você constrói essa última casa para mim? E aí o rapaz falou: sim, construo para você. Só que aquele cara já estava, sabe, não quero mais fazer nada, já estou fazendo com má vontade. Aí ele foi lá no depósito de material de construção usado, comprou tudo usado para que a obra saísse mais barata, colocou o piso da pior qualidade, fechadura daquelas antigas, tudo velho, tudo pintou, reformou, nem ficou vintage, mas ficou velho mesmo o negócio. Quando acabou tudo, ele chamou o empresário e disse: eis aqui a chave. Quando o empresário pegou a chave, falou assim: como gratidão por todo o serviço prestado durante todo esse tempo, eu dou essa casa para você. Puxa vida. O cara chorou amargamente. Porque todas as vezes que ele olhasse para aquele piso, que não pode jogar água, e ficasse manchado, ele falou assim: como eu fui burro. Devia ter colocado um porcelanato. Se eu soubesse que era para mim. Quando ele olhava aquela porta velha, comida de cupim, ele dizia: podia ter colocado uma porta bonita, aquelas portas de madeira maciça, caríssima, né, Necão? Se ele soubesse que a casa que ele estava construindo era para ele, ele faria o melhor. Sim ou não? Quando você mora numa casa do aluguel, a casa é sua? Não é sua. Mas você procura zelar dela bem, pelo menos eu creio que você vai zelar bem, porque é o seu ambiente, amém? Glória a Deus. Mas aí se precisasse colocar um piso, você ia colocar o piso da melhor qualidade na casa? Só se o proprietário pagasse, né? Vai ficar para ele. E se fosse na sua casa? Eu morava no São Rústico até comprar o porcelanato, querido. Já que é meu, vou colocar o melhor. A vida é tua. E você vai morar naquilo que você construir. Se não está gostando do que você está morando, coloque coisa boa. Você vai ter que viver dentro dela. Se coloca de pé, em nome de Jesus. Quem recebe essa palavra no coração? É com amor que eu prego a palavra de Deus. Eu também estou. Direto eu estou com aquela plaquinha amarela assim, ó, cuidado, piso molhado. Cuidado, estamos em obras. Estou sempre mexendo. O altar está sempre em obra. Deus está sempre trabalhando. Deus está sempre restaurando a nossa vida. Mas ó, as obras de Deus são obras caríssimas. Você tem muito valor para Deus. Deixa Deus moldar a sua vida. Essa noite veio ao meu coração o profeta. Deus falou para ele, Jeremias, lá no capítulo 18, vai até a casa do oleiro. Quando ele chegou na casa do oleiro, o que o oleiro estava fazendo? Dormindo. Fazendo a obra de qualquer jeito? Não. Diz que o oleiro estava entregue à sua obra. Ou seja, ele estava totalmente envolvido naquilo que ele estava fazendo. Amém? Deus está totalmente envolvido com a tua vida. Deus está envolvido na tua vida para te moldar conforme a vontade dele. E ele vai fazer um trabalho maravilhoso. É só você se colocar na roda do oleiro e deixar ele moldar a sua vida do jeito que ele quer. Amém?